Numa universidade nos Estados Unidos da América, fez-se um estudo psicológico, foi o Departamento de Psicologia que fez este estudo sobre o efeito da pressão de grupo, a pressão que o grupo pode representar sobre alguém. Utilizaram uma técnica muito simples. Pegaram um objeto feito de madeira e pintado de branco. E foram a várias turmas universitárias. E nestas turmas falavam com todos os alunos menos um. Aleatoriamente separavam um dos alunos e com esse aluno não falavam. Explicavam a todos aqueles alunos que estava sendo feito um teste, era uma experiência. E diziam a todos aqueles alunos, este objeto, estão a ver, o que é isto? É um objeto de madeira pintado de branco. Ok. Quando vocês forem arguídos dentro da sala de aulas, vocês vão responder que isto é um objeto de pedra pintado de preto. Certo? Ok? Então, está combinado? Está combinado. E foi explicado que havia um colega que não sabia, apenas um. Ninguém podia dizer a este colega que estava sendo feita uma experiência. A este colega, a este aluno que não sabia que a experiência estava sendo feita, explicou-se que estava sendo feita uma experiência, mas não se disse qual. E mostrou-se a ele o objeto e perguntou-se a ele o que é isto. E ele disse, é um objeto de madeira, pintado de branco, ok. Bom. E então foram para a sala de aulas e na sala de aulas então os professores levaram o objeto e perguntaram aos alunos, procurando deixar este, que era o único que não sabia, da artimanha, para um dos últimos a responder. E estes jovens, praticamente todos, jovens universitários, com uma capacidade intelectual, de discernimento, jovens com algum estudo, com alguma formação, que tinham avaliado aquele objeto previamente e que reconheciam claramente que era um objeto de madeira e que tinha sido pintado de branco, diante da pressão de toda uma turma universitária, que um por um iam respondendo, não, isto é uma coisa feita de pedra, pintada de preto. Depois perguntava outro, professor, vê-se claramente, é uma coisa de pedra pintada de preto. E foram respondendo assim até chegar àquele jovem. E é impressionante, irmãos, que o estudo mostrou que a grande maioria, mais de 80% dos jovens, diante destas circunstâncias, mesmo sabendo que aquilo era um objeto de madeira, pintado de branco, na hora de ser questionados, disseram, não, é um objeto de pedra, está pintado de preto. E depois não conseguiram se explicar. E depois, no fim, quando o teste foi revelado e foi perguntado a eles, eles não conseguiram se explicar. A verdade, irmãos, é que este estudo apenas mostra que a pressão do grupo é algo extremamente forte. Até para uma coisa tão insignificante quanto identificar se um objeto é feito de madeira ou de pedra, se está pintado de preto ou de branco. Em algo tão insignificante, nós somos tão pressionados. Porque a pressão de grupo joga com um dos sentimentos mais fundamentais do ser humano. O desejo de ser amado, o desejo de ser aceito, o desejo de fazer parte do grupo. Ninguém voluntariamente vai optar por ser o esquisito, o estranho, o que fica de fora. Todos queremos, de alguma forma, estar dentro da maioria. No meio cristão, irmãos, e na vida cristã, na vida da fé, não é diferente. Nós também vamos sofrer muitas pressões e diante delas nós vamos precisar da capacidade do Senhor para ficar firmes, porque em muitas circunstâncias nós vamos sofrer exatamente esta pressão e o sentimento de querer participar, de fazer parte do grupo vai ser muito grande. E nós vemos isto na vida do apóstolo Paulo. Nós lemos e estamos lendo e meditando na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vemos no capítulo 1 que Paulo defendeu o seu ministério diante dos seus acusadores. Algumas pessoas de Jerusalém tinham chegado até às igrejas da Galácia e tinham dito àquelas igrejas que Paulo não tinha autoridade apostólica. Paulo, apóstolo, pois Paulo não andou com Jesus, ele não fazia parte dos 12, ele não tem autoridade para fazer aquilo que faz. E olha, e a mensagem que ele anda a pregar a vocês não é verdadeira. Ele vos ensinou a cumprir a lei.
Circuncidados, foram circuncidados. Então, se vocês não foram circuncidados e não cumprem a lei e acham que estão salvos, não, vocês ainda não perceberam tudo. Vocês não pensem que vão seguir. O que Paulo está aqui a fazer é só a querer agradar. Ele está a querer agradar-vos com um evangelho facilitado. E Paulo defendeu-se, mostrando que a sua mensagem não era uma mensagem da sua cabeça. Ele não estava preocupado em agradar aos homens, mas ele recebera revelação direta da parte de Jesus, o que o colocava ao mesmo nível dos outros apóstolos. E ele então prossegue em mostrar, no capítulo 2, como Jerusalém não se opôs àquilo que ele ensinava, mas em Jerusalém ele também foi reconhecido pelo seu trabalho. Vamos ler, irmãos, Gálatas capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 14. E nós lemos assim. Paulo está a falar na sequência. Ele primeiro tinha dito que só tinha ido uma vez a Jerusalém, muito rapidamente, passados mais de 3 anos depois da sua conversão, esteve só 15 dias, conviveu só com Pedro, não é? E depois esteve essencialmente na região da Síria, na região de onde ele era, da Cilícia, de Tarso, e depois foi para a Antioquia da Síria. Diz então aqui, capítulo 2, verso 1. E depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas à graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aqui, irmãos, para nós entendermos o que este trecho da palavra nos ensina da parte do apóstolo Paulo. O texto original, irmãos, no grego, é muito interessante. O apóstolo Paulo tem o melhor grego do Novo Testamento. Como nós já vimos, ele tinha tido uma formação muito boa, de grande qualidade. Ele tinha crescido na cidade de Tarso, que era uma cidade conhecida pelas suas escolas filosóficas, e uma cidade onde o ensino do grego era muito bom. Portanto, Paulo aprendeu o grego na sua infância e cresceu com um nível de grego bastante razoável. E ele tem uma qualidade de grego excepcional nas suas cartas. Mas nesta carta, em alguns momentos, a ansiedade de Paulo, a luta dele com esta situação, a angústia de perceber o desvio que estavam a sofrer os crentes da Galácia é tão grande que há alguma falha na construção das frases. Ele está tão nervoso que parece que não consegue usar a gramática no seu melhor. A carta aos Gálatas não é um exemplo melhor da qualidade do grego do apóstolo Paulo. É claro que temos que lembrar que estas cartas não eram escritas no computador, como nós hoje em dia, podiam ser revistas novamente, podíamos mandar o programa fazer a avaliação do texto. Isto era ditado
e o escriba ia escrevendo. E nós percebemos, ao ler o texto, que Paulo estava ansioso. E ele parece que, de vez em quando, parece que tem que voltar atrás para explicar aquilo e depois volta outra vez ao texto e fica, às vezes, até um bocadinho confuso, para mostrar a ansiedade que estava no seu coração, a luta que ele tem com esta situação. Ele está falando do coração, porque o coração do Evangelho estava a ser atacado e o apóstolo não podia reagir a não ser com o seu coração caloroso diante desta dificuldade. Ele tinha dito que tinha ido a Jerusalém cerca de 3 anos após a sua conversão. Segundo lemos na história e juntando os pedaços, percebemos que ele fez uma outra visita rápida para levar uma oferta dos crentes da Macedónia. Se os irmãos lerem a carta aos Coríntios, e esta carta faz parte do pacote, não é? É escrita mais ou menos na mesma época, um pouco antes ou um pouco depois. Paulo tinha recolhido uma oferta porque havia fome na Palestina, na Judeia, e ele levou esta oferta. Mas aqui não houve tempo para discussão teológica nem debate com ninguém, então ele nem sequer considerou esta visita. Ele fala então aqui desta visita muito importante, que vai acontecer cerca de 14 anos depois. Esta visita que Paulo cita é provavelmente aquela que se deu por volta do ano 49, 50 depois de Cristo, no grande momento do Concílio de Jerusalém. Encontramos esta história descrita em Atos, no capítulo 15. Foi aquele momento-chave, que já muitas vezes dissemos aqui aos irmãos, em que o cristianismo passa pelo grande teste. Vai ser o cristianismo apenas uma seita judaica ou o cristianismo é uma coisa nova que Deus está a fazer? E deste concílio, a Igreja de Jerusalém entendeu. Não podia ficar presa nas leis do Antigo Testamento, mas os gentios estavam livres destas coisas pela salvação, porque esta vinha pela graça de Deus por meio da fé e não pelo cumprimento da lei. E Paulo vai a Jerusalém e ele leva Barnabé, o seu colega de ministério, não é? Muito conhecido em Jerusalém, alguém querido dos apóstolos, tanto que o seu nome de origem era José. Barnabé foi o nome que ele recebeu dos próprios apóstolos por ser um homem preocupado em ajudar. Barnabé significava filho da consolação, no sentido de que era realmente um ajudador, alguém que tinha vendido as suas propriedades e dado o dinheiro para ajudar os mais carentes. Então Barnabé era bem conhecido e Tito, pormenor importante, irmãos, Tito era grego, puro. Há um outro personagem que aparece na história do apóstolo Paulo, que é Timóteo. E alguns discutem, mas Timóteo foi circuncidado. A história de Timóteo é diferente, irmãos. Timóteo era filho de mãe judia. E, portanto, ele tinha pelo menos uma influência judaica significativa. Não é o caso de Tito. Tito é grego puro. E Tito subiu junto com Paulo a Jerusalém, o que já era um risco. Levar um colega gentil, puramente gentil, para esta viagem já era um risco. Mas o apóstolo Paulo faz, com confiança. E nós temos aqui alguma informação do que pode ter acontecido nos bastidores, que Lucas, ao escrever Atos, não conta. E percebemos que nos bastidores houve aqui uma guerra, houve uma luta. Parte dos crentes que estavam ali, talvez até líderes em Jerusalém, provavelmente aqueles que tinham vindo da seita dos fariseus e que tinham ou não se convertido, mas agora faziam parte da igreja cristã, quiseram pressionar para que Tito fosse circuncidado. Mas o apóstolo Paulo ficou firme na sua posição. Ele não aceitou. Ele não mudou a sua trajetória. Ele faz esta viagem, e os irmãos veem aí, o versículo 2 diz de forma muito clara, e subi por uma revelação. Ou seja, ele foi a Jerusalém com plena convicção de que devia fazer esta viagem, porque o Senhor colocou no seu coração. Aqui dá-nos uma ideia de como é que Paulo funcionava em termos dos seus compromissos, irmãos. Dos seus compromissos. É tão interessante que hoje em dia nós colocamos Deus na nossa agenda de acordo com o espaço que temos. Nós colocamos Deus na nossa agenda de acordo com o espaço que temos. Depois, às vezes, reclamamos que não vemos mais a mão do Senhor atuando. Mas a verdade é que o Senhor quer estar connosco e muitas vezes nós fazemos com Deus o que fazemos com as outras pessoas que ligam lá para casa. Espera um bocadinho que eu vou ver a agenda, ver se eu tenho espaço para si. Olha, na quarta-feira à tarde, dá-lhe jeito. É que depois o resto da semana está muito cheio. Não é? Pelos vistos, o apóstolo Paulo não fazia desta maneira. É assim que nós muitas vezes fazemos. O apóstolo Paulo não colocava Deus nos buracos da sua agenda. Ele entregava a sua agenda a Deus. E deixava que o Senhor fizesse a agenda.
Nós lemos o livro de Atos e vemos que muitas vezes Paulo pensava ir para um lado, mas ele recebia a direção do Espírito Santo que o mandava para o outro. E aquilo não só para Jerusalém, porque está na hora de tirar férias ou ele vai fazer uma visita aos apóstolos. Ele só porque ele tem uma revelação do Senhor que lhe diz: vá a Jerusalém. Tenho tido uma experiência interessante, porque por vezes somos convidados para alguns compromissos e às vezes dizemos às pessoas que nos convidam: olha, eu vou primeiro orar sobre este assunto. Eu olhei a minha agenda tem espaço, mas não é porque a minha agenda tem espaço que eu vou aceitar este compromisso. Primeiro vou orar sobre este assunto. E às vezes algumas pessoas ficam incomodadas. Então, mas tem espaço na agenda? Que história é esta? Porque nós precisamos ter convicção do Senhor, irmãos, daquilo que vamos fazer. E Paulo vai com convicção. Ele sobe a Jerusalém com convicção. E chegando ali, a pressão é feita. É assim. Circuncida Tito. Facilita as coisas, quer dizer, cede só um bocadinho, que é para não dificultar. Estás em Jerusalém, aqui são os judeus que mandam, não é? Estes indivíduos são importantes, são fariseus, etc. e tal. Eles têm um certo peso aqui, as contribuições deles também são significativas para a igreja. Aceita lá circuncidar a Tito, que é para isto não complicar. E o apóstolo Paulo ficou firme. Não. Temos que entender, irmãos, se Paulo aceita a circuncisão de Tito, ele punha em causa a salvação. Ele punha em causa a mensagem que estava sendo anunciada. A lei voltava à ordem de trabalhos e à agenda do dia. A lei voltava a ser a questão mais importante. E Paulo percebeu que aqueles que estavam a pressionar não eram irmãos de verdade. Os irmãos veem o que ele diz aí? Versículo 4. Por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido no nosso meio. E Paulo usa uma expressão muito forte. Ele diz que eles tinham entrado no meio da igreja para espiar. Não sei se os irmãos já encontraram espiões na igreja do Senhor. Nós tínhamos um espião regular na nossa igreja lá na Guiné. Nós descobrimos depois de um tempo. Mais ou menos 6 em 6 meses ele aparecia. 6 em 6 meses ele vinha e começava a assistir aos cultos. Assistia 3, 4 cultos, às vezes um mês inteiro, vinha a todos os cultos, a gente depois desaparecia, assim como tinha vindo, desaparecia. Depois, passados 6 meses, ele aparecia outra vez. E nós, no início, quando ele vinha, ficávamos entusiasmados. Olha, quem sabe desta vez ele vai. Olha, o Senhor está a tocar o coração dele. Mas depois ele ia embora. Passaram-se alguns anos até que nós descobríssemos e fosse-nos dito que ele, afinal, era sobrinho de um chefe muçulmano importante. Então, de X em X tempo, aquele tio mandava-o à igreja para que ele pudesse ver quem é que estava a frequentar, quem é que tinha se convertido, quem é que estava a dar testemunho. Então, de 6 em 6 meses, lá aparecia o espião, para ver a liberdade daqueles que tinham aceitado ao Senhor Jesus. E aqui era a mesma coisa. Estes indivíduos estavam a querer quebrar a mensagem da graça de Deus e arrastar os crentes novamente para a escravidão. E Paulo diz, eram falsos nos 2 aspectos mais importantes da avaliação cristã, na doutrina e na ética. Na doutrina, porque eles, na verdade, não eram cristãos, permaneciam apenas judeus no seu coração. Ainda viam a salvação como dependente da lei, das obras, e por isso não tinham compreendido que a salvação vinha pela graça, pela obra de Jesus, recebida pela fé. E eram falsos por causa da sua ética, porque em vez de se alegrarem com a salvação dos gentios, em vez de se satisfazerem por aqueles que andavam afastados, terem recebido a graça de Deus, eles trabalhavam com intrigas, com falsas acusações, com conversas por trás dos panos. E Paulo diz isto não era a maneira certa de trabalhar. Paulo fica firme. O concílio acontece. Sabemos que no concílio inicialmente há uma grande discussão, até que Pedro se levanta e conta a sua experiência na casa de Cornélio, e diz, eu vi, foi o Senhor que fez. Quando oramos, o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, da mesma maneira que tinha descido sobre nós. E Pedro pergunta à congregação, então se Deus respondeu desta maneira, concedendo a eles o mesmo poder que deu a nós, quem somos nós para dizer que eles não podem ser salvos? E nesta hora, aquele grupo aquietou-se. E então foi a oportunidade de Paulo e Barnabé contarem as maravilhas que estavam a acontecer. E nesta altura Paulo já tinha feito 2 viagens missionárias. Uma, nós sabemos, passando por Chipre e depois pela região da Galácia. A segunda, indo até ao extremo, chegando à Macedónia, descendo para a Acaia, com igrejas fundadas em tantos lugares diferentes. E ao terminar tudo aquilo, houve alegria no coração.
E a decisão do Concílio de Jerusalém foi: os cristãos gentios não precisam ser circuncidados e nem cumprir a lei. Eles apenas devem se abster da adoração aos ídolos, do sangue, da carne, da prostituição, que são coisas que todos os crentes deviam evitar, mas não eram obrigados a cumprir a lei. E o texto diz aqui que aqueles que eram os líderes da igreja, e os irmãos veem isto, não é? Paulo tem aqui esta expressão. O tradutor português tentou de toda a maneira que isto fizesse um bocadinho mais de sentido. Mas a gente vê que Paulo tem alguma dificuldade em descrever isto. Ele diz, aqueles que pareciam ser alguma coisa, ou seja, aqueles que pareciam ser os mais importantes. E depois Paulo diz, bem, se bem que para mim tanto faz, se parecem importantes ou não são importantes, se eles são importantes ou se eles não são importantes, isto diante de Deus é que nós vamos ver, porque diante dos homens pode parecer e não ser verdade diante de Deus. Mas pronto, aqueles que eram as colunas, porque Paulo respeita a autoridade deles, eram Tiago, Cefas e João. Cefas é o nome de Pedro, não é? Temos Pedro e João, discípulos de Jesus, e Tiago, o meio-irmão de Jesus, certo? Que tornou-se também um dos líderes da igreja de Jerusalém. Estes se estenderam ao apóstolo Paulo a destra. O que é que isto significa, irmãos? Significa que nas suas reuniões, nos momentos em que eles sentavam para ter a refeição juntos, o apóstolo Paulo e Barnabé foram chamados para sentarem-se à mesa ao mesmo nível com eles, ao lado deles, à sua destra. E isto era um gesto de respeito, de reconhecimento. E ficou mais ou menos como que distribuído aqui. Foi dito, Pedro é aquele que o Senhor separou para ser o apóstolo dos judeus, para ir aos da circuncisão. E Paulo para ir aos gentios, aos da incircuncisão. E desta maneira eles ali se separaram. E a pressão acabou? Não, irmãos, não acabou. Não acabou. A pressão não só não acabou, mas foi atrás de Paulo até à sua igreja de origem. Paulo tinha saído para o trabalho missionário de uma igreja muito importante no Novo Testamento, igreja-chave para nós. Depois de Jerusalém, a igreja mais significativa do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia. A igreja onde nasce o movimento missionário. A igreja que quebra a barreira dos gentios. A cidade onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. A primeira igreja que juntou na sua liderança e na sua membresia judeus e gregos, sem qualquer limitação. Nesta igreja, o apóstolo Pedro, que já conhecia a igreja, foi visitá-la. E chegando ali, Pedro participou dos ágapes. Os ágapes eram as festas de amor da igreja primitiva. Eram momentos de celebração em que os crentes sentavam para comer, não é? Não é de hoje que nós gostamos de fazer nos nossos momentos de refeição comunitária, porque isto nos aproxima, é bom para estarmos juntos, nos alegrarmos e comermos em união. E enquanto estavam ali sentados à mesa e comendo juntos, Pedro participou destas cerimónias, Pedro participou destas festas, destas celebrações com os crentes gregos sem qualquer problema. Não havia problema, porque em Cristo não havia separação. Mas passado um pouco de tempo chegaram alguns de Jerusalém. Posso até imaginar, irmãos, aqueles fariseus com as suas vestes bonitas, não é? Com o seu ar de superioridade, com as suas citações dos rabis antigos, com algumas citações proféticas do Antigo Testamento na ponta da língua, soltando toda a sua sapiência e impressionando aqueles crentes que ainda não tinham grande conhecimento do Antigo Testamento, porque eram gregos, eram gentios, eles não tinham sido ensinados na palavra. E o que aconteceu com Pedro? Oh, irmãos, até Pedro, não é? Até o líder da igreja. A pressão do grupo é tão grande, irmãos. É tão forte. O grupo pressionou e Pedro cedeu. E Paulo ficou tão triste, tão indignado, porque não somente Pedro cedeu, mas a sua cedência influenciou os outros judeus da igreja. E daqui a bocado até Barnabé. Vejam, irmãos, ele usa aqui esta expressão parece a gente quase que sentador de Paulo a escrever, que até Barnabé. Irmãos, Barnabé que foi quem o chamou para a igreja de Antioquia, quem partilhou a liderança pastoral da igreja de Antioquia, até Barnabé cedeu e também se afastou. Mas aqui vemos como é que Paulo funcionava. Era um homem que não levava as coisas de forma tão simples assim. Está errado, a gente tem que enfrentar. O erro é público, a correção tem que ser pública. E diz aqui que Paulo confrontou Pedro de forma direta e pública. Ele diz aqui, não é? De forma direta e pública, na presença de todos. E ele virou para Pedro e perguntou, então como é que é? Tu és o grande apóstolo,
O líder da igreja, aquele a quem nós todos temos que ouvir, mas há uma incoerência significativa no teu comportamento. Tu não és judeu, mas tu vives como gentios. Então que conversa é essa de quereres obrigar os gentios a se comportarem como judeus? Até ontem tu comias aqui sem problema nenhum. Agora porque chegaram estes amados aqui todos bonitinhos, só porque vieram de Jerusalém e são fariseus, já não podes estar junto dos gentios. E o seu confronto foi tão significativo que mostrou o quanto o apóstolo Paulo tinha que ser reconhecido com autoridade entre os apóstolos. E pelo que percebemos, esta repreensão foi aceita pelo apóstolo Pedro. Porque quando Pedro escreve a sua carta, anos depois, faz uma referência muito elogiosa ao apóstolo Paulo, o que significa que aqui ele provavelmente foi quebrantado pelo Senhor e percebeu que estava errado. Deixe compartilhar então brevemente com os irmãos 4 ensinos importantes para nós que nós encontramos nesta história. Primeiro, Paulo reconhecia e respeitava a autoridade espiritual estabelecida por Deus. Ele valoriza as colunas da igreja, como ele chama, Pedro, João, Tiago. Ele os via com respeito, como alguém que tinha recebido do Senhor autoridade, e ele os procura para, de alguma maneira, a palavra que ele também tinha recebido de Deus não ser valorizada como algo menor. Aqueles a quem o Senhor deu autoridade espiritual para o ensino da sua palavra e a quem nós atribuímos essa autoridade, nós, irmãos, temos que respeitar e obedecer, reconhecendo a sua responsabilidade. Não é fácil estar diante das coisas que são do Senhor. A responsabilidade é muito grande, porque o Senhor depois vai pedir contas destes que receberam essa autoridade. Recebeste o dom, recebeste a capacidade, recebeste a autoridade e como é que a usaste? Foste fiel na utilização dela. O apóstolo Paulo respeitava e reconhecia a autoridade espiritual. Segundo, o apóstolo Paulo fica firme nas suas convicções, independentemente do ambiente ou da pressão que recebia. Não interessava se ele estava em Jerusalém, se ele estava na presença de gente que se considerava importante, ele não ia ceder à sua fé e à sua doutrina. Quase podemos ouvir alguns daqueles fariseus a confrontarem o apóstolo Paulo e a perguntarem: mas você sabe quem eu sou? Sabem quem nós somos? Nós somos fulanos de tal, nós somos pessoas importantes aqui na igreja, você não nos respeita. Mas nas questões fundamentais não há espaço nem para manobras, nem para compromissos. Nas questões fundamentais nós somos chamados a não ceder. Não pode haver qualquer tipo de compromisso nas questões centrais da fé, irmãos. Ou nós estaremos simplesmente construindo uma coxa de retalhos, criando não uma verdade do Evangelho no Senhor, mas uma religião sincrética. E, irmãos, há muitas por aí hoje em dia. Há igrejas hoje que, para pregarem um Evangelho que agrade aqueles que estão a ouvir, misturam coisas daqui, dali e dacolá. E vão juntando à medida que vão andando e que vão passando. E daqui a bocado tem uma camada tão grande de tradições que nós não conseguimos sequer discernir onde é que está o Evangelho. No meio de todos aqueles costumes que foram criados para agradar as pessoas, porque eram populares, porque era bom marketing, porque mexia com a comunidade e agradava à multidão. Diante do mundo, nós temos que pedir a Deus a capacidade de não ceder nas horas de pressão. Todos nós vamos passar por isto, irmãos. Todos nós. Momentos em que a nossa fé é colocada em causa. Momentos em que os nossos princípios são testados. Às vezes podem parecer coisas tão simples e que podem ser benéficas para nós. Nós temos que ficar firmes, irmãos. Às vezes pode parecer insignificante, mas não é. Porque nós temos que ter a nossa consciência limpa diante do Senhor. Ainda outro dia, num processo de compra e venda da casa onde nós moramos, e entendemos do Senhor que seria uma boa oportunidade, a senhora que estava a vender a casa e que está nos auxiliando no processo, o avaliador foi ver o apartamento e ela disse-me assim: olha, doutor, diga que vai comprar por tanto. Diga que vai comprar por tanto, que é para facilitar o processo. Disse: olha, minha querida, é assim, eu vou comprar por X. E é isso que eu vou dizer ao avaliador quando ele perguntar. Doutor, mas é que tem que perceber. A senhora me perdoe, a senhora tem que perceber também que existem certas coisas aqui que estão em causa, e uma delas chama-se verdade.
Se não é para eu comprar, eu não vou comprar. Talvez você não consiga entender, mas é assim. Eu tenho orado ao meu Deus para que este processo seja abençoado por Ele. E se não é da vontade dele que eu compre, eu não vou comprar, o banco não vai aceitar, vai acontecer alguma coisa, porque eu estou tranquilo na presença dele. Mas eu não vou dizer ao avaliador uma mentira só para facilitar, porque eu não posso estar com este peso na minha consciência dentro do meu Deus. E quando o avaliador chegou a casa, ele olhou, perguntou-lhe, e por quanto é que você vai comprar? Meu amigo, olha, o dono apresentou esta conta, eu propus isto a ele, ele aceitou, portanto eu vou comprar por isto. Eu não sei o fim da história, irmãos, porque ainda não aconteceu. Portanto, não vos sei dizer o que foi que aconteceu ainda. Mas não estou preocupado, irmãos. Porque nós não podemos ceder nestas coisas que são... Isto é pequenino, irmãos. Isto é insignificante. Mas é no insignificante que nós temos que ser fiéis. Que é para quando chegar o momento das coisas mais difíceis, nós sermos capazes de ficar firmes no Senhor. Terceiro, o apóstolo Paulo tinha uma noção clara do seu ministério. Nós lemos o texto e vemos que Paulo sabia muito bem para que é que Deus o chamara. Ele tinha convicção de que era o apóstolo dos gentios. Ele era o mensageiro do Senhor para chegar ao coração dos gregos e dos romanos. Esta era a sua missão. O seu alvo era nada mais, nada menos que o Império Romano inteiro. Irmãos, quando nós sabemos quem somos, quando nós discernirmos da parte do Senhor qual é o alvo que Ele tem para as nossas vidas, quando nós percebemos qual é a nossa parte na missão de Deus para salvar a humanidade, fica tão mais fácil tomar as decisões. Fica muito mais fácil. Mas quando nós não sabemos quem somos, quando não temos convicção de para que é que Deus nos chamou, quando não percebemos qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, ficamos muitas vezes sem saber para onde ir. Que o Senhor nos dê a capacidade de saber realmente qual é a nossa parte nesta missão, aonde nós nos encaixamos, aonde o Senhor nos quer, para o que é que Ele nos preparou. Quando eu sei quem sou e para o que é que Deus me criou, para a vida neste mundo, fica muito mais fácil ficar firme diante das decisões. Quarto lugar e último, irmãos, Paulo entendia que a coerência era fundamental. Não é possível pregar uma coisa e viver outra. As pessoas que estão vivendo, e muitos estão a viver assim, preocupados em agradar os outros, em ser bem recebidos no meio, vivem uma vida esquizofrénica. Ou seja, tem várias personalidades. Em vários lugares que nós os encontramos, em cada lugar são uma coisa diferente. Oh, irmãos, eu já vi crentes assim, já conheci pessoas assim. E nós somos pressionados pelo inimigo para ser desta maneira. Eu já vi crentes que quando a gente os encontra no seu local de trabalho, no seu local de estudo, fora do contexto da igreja, e nós vemos aquele crente, oh, irmão fulano, a pessoa fica, parece que está à procura de um buraco onde se enfiar. Não quer encontrar um outro irmão. Se vão descobrir aqui que eu sou crente, o que é que eu faço agora? Este fulano vai estragar aqui, vai tirar a minha máscara, vai... Oh, irmão fulano! E depois os outros à volta dele olham para ele como que diz, irmão, mas que conversa é esta, não é? Irmão, não é? Que história é esta de irmão? Oh, irmã fulano, irmã! Ah, tu és irmã, mas espera aí, mas que raio de irmã tu és? Tu também és freira, estás em algum convento ou não sei o quê? As pessoas ficam logo envergonhadas. Oh, irmãos, que coisa triste. O crente devia ter a alegria de encontrar os seus irmãos na fé. São aqueles com quem vamos passar a eternidade. Oh, meu irmão! Oh, irmão! Oh, aproveita, vem cá, olha, quero apresentá-lo a estas pessoas. Olha, este irmão é lá da minha igreja. Lembra? Tenho chamado vocês para irem lá. Olha, se forem, já vão ter mais alguém que conhecem lá. Porque eu não vivo uma vida dupla. Não tenho dupla, nem tripla, nem quádrupla personalidade. Sou uma pessoa só. Onde quer que eu esteja, as pessoas sabem quem eu sou. O apóstolo Paulo entendia que a coerência era fundamental. Ele não podia comportar-se como um judeu quando estava em Jerusalém, como um gentio quando estava em Antioquia, e depois quando chegavam os judeus mudar outra vez de comportamento. Não. É preciso ser coerente. É isto que eu creio, é isto que eu sou, é assim que eu me comporto. E esta coerência faz com que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor. É uma bênção para nós, é uma bênção para os que estão à nossa volta. É a forma que nós temos de deixar que o Senhor faça o seu trabalho nos nossos corações. Que o Senhor nos capacite para isto, irmãos. Coerência nas nossas vidas, fidelidade nos nossos compromissos. Que o Senhor nos dê esta capacidade, como deu ao apóstolo Paulo. Amém?